Opa, boa tarde! Boa tarde, todo mundo. Estamos começando aqui mais uma live da retransformação digital. Hoje vamos estar com o Dr. Marcos Viana. Já entrou aqui, doutor. Daqui a pouco eu já lhe coloco para dentro aqui da nossa live, fixando aqui o comentário, para já ficar o registro que vamos estar com o Dr. Marcos Viana. Edson Moreira também entrando. Prazer, Edson, sua audiência. Bom, hoje é a 14ª live da retransformação digital e hoje eu considero assim uma live muito especial por esse momento que a gente está vivendo, né? O momento da pandemia global, os casos aumentando no Brasil, muitas discussões na esfera governamental, né, em todas as esferas do executivo, né, no Brasil, nos municípios, nos estados, também, muitos assuntos aí para a gente discutir. E eu vou começar com os recadinhos que eu sempre dou, né? Bom, primeiro, esse é um projeto aqui da Hadash, né? Nós estamos na Hadash Marketing Criativo, toda a equipe está em home office. Aqui estamos trabalhando só mais eu e o Ribeiro. Todos os dias, de segunda a sexta, a gente está aqui. Estamos com muitos projetos em andamento, mesmo no isolamento, mesmo sem receita, com toda a dificuldade, mas a gente está firme e forte, acreditando que tudo vai passar, e a gente tem certeza que tudo vai passar, e quando passar vai ser tudo muito melhor, apesar de que será tudo muito diferente, tá? Quem quiser acompanhar todas as outras lives que já foram gravadas, é só acessar o nosso canal no YouTube, Hadash Marketing Criativo, que está lá, dentro do YouTube, no nosso canal, tá bom? E também temos os recortes no Instagram, né? Então os principais trechos das lives, aqueles que a gente acha que traz uma alternativa para as pessoas no negócio, ou uma informação fundamental, uma informação diferenciada, a gente coloca também no feed do Instagram. Então já tem a edição aí de diversas lives. Passou por aqui empresários do ramo de alimento, empresários do ramo de moda, das comunicações, e a gente vai prosseguir assim. Semana que vem vamos estar com um médico da linha de frente, tá? Que está na linha de frente trabalhando no hospital de campanha aqui no Presidente Vargas, em Fortaleza. Então tem muita novidade mesmo para todos vocês. E agora, sem mais delongas, eu vou trazer o Dr. Marcos Viana para falar aqui com a gente e a gente poder começar. Ele que tem pós-graduação em administração de empresas, é sócio da Albuquerque Viana Advogado. Assim, não faltam títulos, não falta conhecimento, são mais de 25 anos atuando no mercado. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde, Fernando. Vamos deixar o doutor de lado. Agora aqui Marcão. somos só Marcos, né? Como você bem me conhece, Marcão, fique à vontade, por favor. Marcão. Quando eu postei aqui, Marcão, eu faço uma pequena divulgaçãozinha numa lista de transmissão que eu tenho no WhatsApp, e aí o Flávio Wayne, que é seu colega advogado, ele falou: opa, o gigante! Definitivamente eu não sou uma pessoa assim muito discreta, né? Então, efetivamente é assim mesmo. A gente, assim, sem nenhuma sombra de dúvida, a gente pode falar que você é um dos maiores advogados do Ceará. Não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Eu acho que eu estou entre os 3 ou 4 maiores advogados do Ceará. Isso eu posso afirmar com certeza. Isso a gente tem. Melhores eu estou longe de dizer isso, mas com certeza entre os maiores. É isso aí, Marcão. Doutor, é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre muitos assuntos, mas eu queria começar deixando, como eu te falei, isso aqui leve. Eu estava fazendo uma análise, né? Na verdade, doutor Marcos Vinícius Viana é o seu nome. E como todo direito brasileiro ele deriva do direito greco-romano, eu queria saber se esse nome Marcos Vinícius já é meio jogo já ganho. Porque, né? Não. Afinal, é nome do imperador.
Mas infelizmente isso não me ajuda muito, não. Ao contrário, viu? Pode ter certeza que isso daí acaba sendo exigindo um pouquinho mais de mim, viu? Pode ter certeza. Mas não, isso não me beneficia em nada. Ao contrário, faz com que a gente tenha que estudar mais. É verdade. Tem que honrar o nome, né? Exatamente. Aí não pode pisar falso, não. Tem que honrar o nome. Agora, Marcão, falando sério, Uhum. como é que está sendo esse momento para você, para Albuquerque e Viana, do trabalho remoto, né? Porque tem que ficar em casa, todo mundo em casa, em isolamento, a sua equipe, o seu time de advogados, estagiários, secretários, também todos em casa, porém, imagino que com milhares de gente precisando do apoio, da consulta, de providências que vocês tomem. Como é que está sendo isso? Fernando, a verdade é que esse período tem sido de muito mais trabalho até do que se fosse no período normal, né? As consultas, as demandas têm acontecido de forma muito pesada. Foram dias em que a gente acordava de madrugada para poder justamente tentar transmitir, interpretar as mudanças que estavam sendo implementadas, as legislações, as novas medidas provisórias, os reflexos delas na vida das empresas, as preocupações que os empresários estavam tendo em relação justamente a todo esse quadro que está cada vez mais preocupando, né? Então, eu digo para você com tranquilidade, é um período que está exigindo muito da advocacia, pode ter certeza disso. De um modo geral, isso com o fórum fechado, né? Todas as instâncias estão fechadas, né? O que está acontecendo, que é exemplo do que nós estamos fazendo, a justiça também está funcionando através de teletrabalho, né? As audiências não estão acontecendo, os juízes não estão recebendo ninguém, os fóruns estão fechados, mas essa nova realidade do teletrabalho também está acontecendo na justiça. É uma coisa que tem que ser reconhecida, que com esse período de pandemia, com fóruns fechados, os juízes estão trabalhando bem mais do que no período também normal. Então a gente tem visto muitos despachos, muitas sentenças, muitos processos caminhando, né? Claro que no que depende da presença das partes e dos advogados lá com o juiz, isso faz com que isso não está acontecendo. Mas isso está permitindo mais tempo com os processos e, consequentemente, colocar eles para andar. Assim, os juízes poderem ler e analisar os processos que já Isso. estavam lá, né? Que já estavam Exatamente. nas respectivas varas. Exatamente. Eles estão tendo condições agora de, em casa também, né? Fazer a análise dos processos e botar muitos processos para serem julgados. Então, são sentenças que estão saindo, são muitos despachos novos. Então, a gente está trabalhando muito, né? E a gente está aproveitando, pelo menos essa daí tem sido a tônica do escritório, é de que aproveitar que os prazos estão suspensos e colocar também todo em dia. A gente não está, por causa da suspensão dos prazos processuais, deixando que os processos venham a ter movimentação só lá na frente. Aproveitar a máxima de que enquanto os outros estão descansando, a gente está trabalhando. Quando os outros começarem a trabalhar, a gente já está lá na frente. Muito bom falar isso. Olha só, Thaís Raquel está aqui, João Carlos Mundá, o Gustavo Fernandes também entrou, Bruna Wagner, Sândila Martins, Ana Cláudia Friedstein, todo mundo aqui prestigiando o Dr. Marcos e muita gente ainda vai estar entrando aqui, a gente vai poder acompanhar. Marcão, seguinte, eu fiz aqui algumas, eu separei, porque assim, inclusive se eu falar alguma bobagem, um juridiquês errado, né, porque eu não sou advogado, então você me corrige, tá? Por favor, se eu der alguma informação atravessada, não se furte em me corrigir. Assim, até pelas suas diversas formações, você advoga para empresários, né? Isso, a advocacia, né? A nossa advocacia essencialmente é a advocacia empresarial. Empresarial. E aí, você falou que está tendo muitas demandas, mas quais são
as principais demandas que as empresas estão tendo nesse momento, porque elas estão paradas. Sim. Se você puder listar que tipos de impostos que foram deixados de lado, a obrigação de pagar nesse momento, de recolher, né, que chama, e também todas as demandas que são possíveis, porque eu acho que o contencioso fiscal e o contencioso trabalhista, para não gerar um contencioso fiscal ou outro nome que seja, lá na frente está sendo uma das maiores preocupações. Eu diria, Fernando, que nesse primeiro momento, né, esses praticamente quase 60 dias, 45 dias, que a gente tem pouco mais de 45 dias de isolamento, né, as principais demandas foram na área trabalhista, certo? Ou seja, a preocupação dos empresários e dos próprios empregados em como ficaria a situação deles, né, e como resolver esse primeiro momento. As questões tributárias, porque o fisco, por mais que tenha decidido fechar, principalmente o governo do estado do Ceará, tenha decidido fechar as empresas, manter as empresas, ou grande parte das empresas fechadas, ele não está deixando de cobrar os impostos, certo? Existiram mudanças aí, medidas no âmbito federal, sim, de prorrogação de impostos, FGTS e tudo mais. Mas no âmbito estadual e no âmbito municipal, não existe nenhuma medida que resulte na prorrogação dos impostos, né? E ou além seja, disso, ICMS, ICMS ISS, continua. É claro que como as empresas muitas vezes não estão faturando, a ausência de faturamento também não gera o imposto, mas de uma forma ou de outra, por exemplo, as empresas tiveram que pagar no final de março, começo de abril, impostos que geraram durante o mês de março, fevereiro e março, e obviamente não tinham dinheiro em caixa para poder pagar. E, consequentemente, todas as medidas que o Estado dispõe para poder cobrar, certo? Esses impostos são implementadas. O Estado não parou com isso. Então, efetivamente, as demandas tributárias elas são bastante preocupantes para os empresários, né? E, além disso, e aí isso implica não só... Cabe algum recurso para esses empresários nesse momento? Existem aí várias entidades. Nosso escritório mesmo está patrocinando medidas judiciais com o objetivo de tentar fazer a suspensão dos tributos estaduais, certo? Tributos estaduais ou municipais. Então, existe aí a intenção, existe o objetivo, sim, de se buscar uma proteção judicial para evitar o pagamento disso. Quando você diz que seu escritório está promovendo isso, você Sim. diz no âmbito geral para todos os negócios ou especificamente? Não, especificamente para os nossos clientes. Porque a gente, além de trabalhar com as empresas, nós representamos sindicatos patronais. Então, esses sindicatos estão patrocinando medidas judiciais para os seus associados, visando suspensão do pagamento de tributos, visando a sustação de protestos, né? Essa é uma situação que preocupa muito, porque tem muitos empresários que não estão conseguindo pagar os seus boletos. Isso aí é uma realidade de todos, né? E é exatamente isso que eu ia falar. Essa é uma terceira demanda muito presente nesse momento. A preocupação em relação a débitos. Eu vi aqui, por exemplo, uma mensagem que a Jesse está querendo cortar a minha água. O que eu faço? Eu acho que uma medida judicial... Pronto, eu acho que uma medida judicial aí é plenamente plausível. Certo? Esse momento de pandemia é um momento totalmente novo, extraordinário. A justiça, o mundo nunca viveu esse tipo de coisa. E a legislação civil, a legislação trabalhista, a legislação tributária, ela possui mecanismos que permitem relativizar essa questão da cobrança e dos pagamentos, só que efetivamente nunca foram usados. Então, para os juízes, isso é totalmente novo. Então, isso tem que ser realmente objeto de medida judicial. A gente tem que provocar a justiça para que a justiça possa se posicionar a respeito dessa situação. E eu acho, por exemplo, que em relação a, por exemplo, CAGES, em relação à Enel, em relação aos serviços, né, eu acho que a justiça ela é bastante sensível e com certeza vai dar meios para que o consumidor não fique privado dos serviços e consiga prorrogar isso daí
esses pagamentos através de parcelamentos, através de qualquer tipo de medida que não os prive dos serviços e também não obrigue a pagar nesse momento. Mas existe, assim, uns comentários que eu ouvi dizer que está proibido da CAGES e da Enel cortar até outubro luz, água, etc. Efetivamente, existe essa medida ou não? Olha, existem medidas adotadas para isso, mas principalmente para os consumidores de baixa renda. Isso daí não inclui todos os consumidores, isso aí não foi geral. Muito menos empresas. Muito menos empresas, exatamente isso. As pessoas jurídicas definitivamente não foram incluídas nesse primeiro momento em qualquer tipo de benefício. E aí cabe às pessoas jurídicas buscarem a medida judicial, né, buscar a justiça para proteger o seu direito. Entendi. Bom, tem aqui uma questão, vamos lá, vamos começar aqui, que a coisa hoje é bem mais embaixo, como eu digo. O governo tem editado diversas medidas provisórias para facilitar tanto a vida das empresas, como dar esse suporte aos assalariados. Como é que você avalia hoje as medidas até então adotadas, as que já foram dadas e o que mais poderia ser feito? Por exemplo, como você falou, aí da suspensão dos impostos a nível estadual, municipal e outras medidas que, porventura, poderiam ser dadas. Pronto, as medidas provisórias, né, que foram editadas pelo governo federal, elas foram justamente em cima desses pontos mais importantes, as questões trabalhistas, né, da relação de emprego. Afinal, as empresas sem faturamento não tinham como pagar salários, então coube ao governo buscar uma solução. Se foi a melhor solução ou não, é uma outra situação. Né? Eu, pessoalmente, posso entender que existiria a possibilidade até mesmo de alguma coisa mais ousada. Mas, obviamente, isso tem tudo a ver com caixa, do próprio governo federal, disponibilidade, as condições para se fazer isso. Né? Note que foram várias medidas com benefícios emergenciais para quem é informal e agora com o benefício da medida provisória 936 para os funcionários, com suspensão, com redução de jornada. Então, todas essas medidas foram acontecendo, estão acontecendo ainda e vão acontecer. Né? Ainda tem muita coisa para poder permitir que a coisa ganhe um mínimo de sustentabilidade. Né? As empresas estão efetivamente numa situação muito difícil. Elas têm que pensar em pagar as folhas de pagamento que estão vencendo, que já venceram, que vão vencer agora na próxima semana, certo? Sem faturamento nenhum. Tiveram que se mobilizar e buscar negociações com acordos para redução de jornada, suspensão do contrato de trabalho. E isso daí depende de negociação, nem todos aceitaram isso. É de forma individual, né? Exatamente isso, é feito negociado de forma individual. Existem algumas situações até que se pudesse buscar um acordo coletivo e no começo o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão, né, a decisão do ministro Lewandowski, de que isso deveria passar necessariamente pela anuência dos sindicatos. E isso daí ele aumentou ainda mais o pânico que já existia, porque isso daí exigiria uma burocracia muito grande, né? Mas, por sorte, houve bom senso e isso foi revogado. Mas, de qualquer forma, isso não deixa de fazer com que seja exigido o acordo individual. E acordo individual precisa do approach, precisa da negociação, precisa da conversa entre patrão e empregado, e nem sempre essa conversa ela consegue ocorrer. E aí, consequentemente, isso daí vai criando mais situações e mais preocupações. Né? Então, eu acho que as medidas elas estão acontecendo, acho que poderiam ser mais ousadas e acho que ainda virão muitas outras. Ontem, por exemplo, já veio uma nova medida provisória, certo? Que explicava como deveria ser feito o pagamento desses benefícios. Por quê? Porque a medida provisória 936 disse que o benefício vai ser pago, mas ninguém explicou como seria pago. Então, ontem foi editada e foi publicada a medida 958, a MP 958, que está regulamentando como será feito o pagamento. Né? Na semana passada, houve uma medida provisória
que flexibilizou a dispensa de certidões negativas para obtenção de financiamentos pelas empresas junto aos bancos públicos, né? Por incrível que possa parecer, até então, da folha de pagamento, né? Dentre outras coisas, principalmente a folha de pagamento. Por quê? Porque os bancos estão exigindo, né, a situação cadastral das empresas totalmente sem pendências. Como é que você vai conseguir, numa situação dessa, não ter pendências? Né? Então, era incompatível. Então, veio a medida provisória para que liberasse os bancos, no caso, os bancos públicos, da exigência das certidões negativas. Mas, ainda assim, exige o pagamento, por exemplo, da pontualidade das obrigações previdenciárias. E a gente sabe muito bem que as empresas, como estão hoje, não têm condições nem de pagar os próprios salários, que dirá a contribuição previdenciária sobre esses salários. Então, é uma situação que ainda tem que ser pensada e tem que ser revista. Né? Até porque o ambiente de negócios no Brasil, o custo Brasil para as empresas, com toda a burocracia e também com a carga tributária, é quase que é monstruoso. Absurdo, impossível, eu diria quase. Se a gente for considerar, Fernando, somente vamos dizer assim, no âmbito trabalhista, um funcionário custa para a empresa, certo, em termos de tributos, de obrigações decorrentes do contrato de trabalho, de 95% a 100% do salário do funcionário. Ou seja, FGTS, contribuição previdenciária, todos os encargos decorrentes da relação de emprego fazem com que cresça, vamos dizer assim, a conta em quase 100%. Dependendo da situação e dependendo das funções, da atividade, até mais do que 100%. Então, você imagina que se não consegue pagar nem o salário, como vai fazer o pagamento das demais obrigações? Essa é uma situação que também o Brasil terá que enfrentar dentro de muito breve, essa questão da reforma trabalhista, reforma tributária e a reforma da legislação como um todo, certo? Essa reforma ela é necessária. E, na verdade, se é que a gente pode considerar assim, se existe um lado positivo nessa pandemia, é que todos esses problemas agora estão mais do que nunca expostos. Ou se toma providências, ou efetivamente a gente não vai conseguir sobreviver. E pode ser que isso traga, então, benefícios para o futuro, assim, dar uma aliviada na carga, dar uma simplificada em tudo isso, né? Hoje assim, falando já o que a gente estava falando antes, teve um caso aqui na nossa agência, tem uma produtora também de áudio e vídeo, e tinha uma pendência que, inclusive, já está terminando, são 2 parcelas que faltam, junto ao Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, foi muito falada ela, né, no início do governo Bolsonaro, ele ameaçou até de extinguir o Ancine. Sim. E tem dois boletos, como se diz, para pagar ainda. Só que esse é o tipo de tributo de DARF, 2 DARFs, de R$200. O valor nem é assim uma soma tão volumosa. Mas o que acontece é que é o tipo de DARF que você só consegue pagar na agência do Banco do Brasil, no caixa. Você não consegue pagar via eletrônica, não sei por quê. Tá? Não consegue. Hoje em dia, você não conseguir fazer um pagamento via home bank, é um absurdo. Mas acontece nos termos do governo federal, aí da Agência Nacional de Cinema. Aí, eu não sou correntista do Banco do Brasil, e ele só recebe no Banco do Brasil. A minha empresa também não é. Ou seja, se você não é correntista, você também não entra no banco. Não paga. Como é que fica a situação nesse caso? Não fica. Você não tem como pagar. São as incongruências da situação que a gente está vivendo hoje. Né? Você condiciona o pagamento ao Banco do Brasil e é como se você exigisse que todo cliente, né, todo contribuinte fosse cliente do Banco do Brasil, de Caixa e de um banco privado para poder pensar em conseguir honrar com as suas obrigações. Como, doutor, agora mudando aqui um pouco de assunto, como você tem muitos clientes na sua carteira e, como falou ainda, trabalha para alguns sindicatos patronais, eu queria saber, nesse momento que está todo mundo vivendo a pandemia, né? A gente está aqui, inclusive, com Guaraciaba Melo, Sabrina Fritz está assistindo lá da França, viu?
Ela só está dando audiência para o senhor, viu, doutor Mário? Não, só para deixar bem claro. Eu não vi ela nenhum dia. Só hoje que eu estou vendo ela aqui. A Yáscara entrou agora, a Yáscara Girão. E eu queria saber o seguinte. Como está todo mundo vivendo essa pandemia, todo mundo nessa tempestade juntos, e todo mundo observando o que está acontecendo, todo mundo isolado em casa, o pessoal já está angustiado. Você que está bem no meio... No olho do furacão. No olho do furacão, entre funcionários e empresários, patrões e colaboradores. Como é que você está sentindo que está o ambiente entre esses dois grupos? Se eles estão conseguindo se entender, trabalharem juntos para resolver, tendo a complacência, a cumplicidade, o comprometimento das duas partes, um para com o outro. Como é que você está entendendo que está acontecendo isso? Fernando, eu tive a oportunidade de acompanhar negociações, né, de várias empresas a respeito dessas questões que envolvem redução e suspensão de jornada, né, suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada e redução de salário. É inevitável constatar que houve realmente uma conscientização da grande maioria dos dois lados, né? Ou seja, tanto por parte de funcionários como por parte de empregadores e empregados, né? Nessa relação, eu acho que a grande maioria percebeu que esse é um barco que está todo mundo junto. E se afundar, afunda todo mundo junto, certo? Por incrível que possa parecer, o que eu percebi que dentro da relação entre empregado e empregador, quem deveria estar cuidando, e na grande maioria não esteve, foi justamente o sindicato que representa os trabalhadores, certo? Eles, na grande maioria das vezes, não participaram das negociações e adotaram uma postura do tipo, eu não quero saber disso. E, efetivamente, acabaram ficando à margem e perderam grandes oportunidades para estar efetivamente representando e defendendo os interesses dos empregados. E justificando, né? E justificando o pagamento das contribuições e tudo mais, né? E isso daí, efetivamente, a gente... Eu percebi que esse personagem nessa história toda ficou realmente à margem de qualquer tipo de negociação, né? Existem exceções, eu participei de várias negociações com sindicatos que tinham toda a percepção e o interesse de realmente defender os seus associados. Mas a grande maioria dos sindicatos não viveram isso. E isso daí me surpreendeu, porque realmente empregados e empregadores tiveram situações realmente tensas. E efetivamente os empregados e empregadores conseguiram, na grande maioria, fazer com que pelo menos essa tensão fosse aliviada, certo? Existem ainda muitas preocupações de parte a parte, né? É inevitável, todas as empresas estão pensando assim, quanto tempo vai durar esse isolamento, porque eu preciso voltar a funcionar. E esse funcionamento, obviamente, não vai fazer com que a situação se regularize de imediato. Então, existe uma preocupação e as empresas, dentro de 3, 4 meses, talvez não estejam ainda em condições de se manter em pé. Até porque bom, não sabe quanto vai durar. E quando voltar, não sabe em que nível que volta, e a coisa não vai girar na mesma velocidade, né? Isso mesmo. Escapa. É isso mesmo. O que acontece assim, por exemplo, a medida provisória, ela diz que a suspensão que a suspensão pode ser de 60 dias ou de 90 dias? Não, a suspensão era de 30 e 60 dias. Né? Ela pode ser de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, ou então de 60 dias direto. E isso pode vir a ser prorrogado por mais tempo, mediante a pandemia se alongar mais tempo? É possível. É possível, sim, é possível que haja algum tipo de alteração na medida provisória, né? Ou até mesmo editada uma nova medida facultando a prorrogação dos contratos, dos acordos individuais relativos à suspensão.
Né? No que diz respeito à redução de jornada e redução de salário, esse não, esse vai até 90 dias, certo? Então, talvez seja uma situação que ainda seja mais fácil de ser relativizada, de ser tratada, mas no que diz respeito à suspensão do contrato de trabalho, sim, é possível sim que haja necessidade de que se prorrogue isso daí. Até porque, né, a redução ou a suspensão resulta no pagamento do benefício por parte do governo federal. E isso daí vai depender também do caixa do governo federal, do Tesouro Nacional, dispor de recursos para poder manter isso daí por mais tempo. Mas eu acho que isso daí ainda é uma situação que vai acontecer e que terá que ser revista. Tá. Existe uma guerra também, vamos dizer assim, de bastidores. Não é tão de bastidores, porque todo mundo acompanha na imprensa e no jornalismo, na televisão. Sim. Mas entre o governo federal e alguns governos estaduais que promoveram uma quarentena assim com maior rigor. E aí, o próprio presidente chegou a falar em algum momento, em alguma fala dele, os governadores aí vão ter que ver. Então, aí eu queria trazer para você, porque é um fato que está na lei, ele está na lei, aí você vai poder dizer se é aonde está, eu sei que é bem antigo, que é conhecido como o fato do príncipe, que ele diz que ninguém acreditava. Assim, eu conversei com alguns advogados, eles diziam que eles conheciam, porque estudaram isso na escola, depois nunca mais se ouve falar. Na escola, quando eu digo, é na faculdade. E nunca mais se ouve falar, porque achavam que é uma exceção que está na lei, mas que nunca seria aplicada, porque nunca ninguém imaginou, como eu disse ontem, tirando o Bill Gates, que previu isso há uns 4, 5 anos atrás, naquele FED, acho que de 2015, FED, né, de 2015, ninguém nunca imaginou que iria acontecer isso que está acontecendo hoje. E o fato do príncipe diz que se as empresas tiverem que parar suas atividades por conta de uma ordem, vamos dizer assim, do governo, todos os encargos relativos a isso vão correr por conta desse governo. Como é que você vê isso? Isso é possível? Vai ser aplicado? Como é que as empresas vão poder acessar isso? Explica para as pessoas exatamente a lei. O fato príncipe, né, o tão comentado fato príncipe, ele não se restringe às questões da legislação trabalhista. Né? O fato príncipe, vamos dizer assim, é um princípio, uma ocorrência que está previsto na legislação civil, na legislação tributária e na legislação trabalhista. O fato é que, como você disse, todos os participantes, vamos dizer assim, desse mundo jurídico só viram isso na teoria, certo? Nunca viram isso sendo aplicado na prática. Poderiam ter visto em proporções muito menores, por exemplo, quando houve o caso lá do Brumadinho, da queda lá da Mariana, exatamente. Então eram situações muito pontuais. Mas a nível nacional, certo? A gente nunca viveu isso. Então, consequentemente, tudo isso está muito na teoria. Mas se a gente for trazer exatamente o que diz a legislação trabalhista, está lá no artigo 486 da CLT, dizendo que se por determinação de um ente estatal, no caso, município, estado ou União Federal, as empresas tiverem as suas atividades suspensas temporariamente ou definitivamente, certo? O ente que determinou essa suspensão, né, será responsável pela indenização, certo? Pelo pagamento da indenização dos trabalhadores, certo? Leia-se, indenização seriam as verbas indenizatórias. Nós não estamos falando de verbas rescisórias em decorrência do contrato de trabalho. Quando você rescinde o contrato de trabalho, você tem duas verbas básicas que são pagas. São as verbas rescisórias e as verbas indenizatórias. Então, a legislação diz que o pagamento das verbas indenizatórias ficará a cargo do ente que determinou a suspensão das atividades.
Trazendo para o caso prático, é o Estado do Ceará que determinou a suspensão das atividades. Então, a aplicação do fato príncipe resultará, certo, na obrigação do governo do Estado do Ceará em pagar as verbas indenizatórias, que são basicamente o aviso prévio e a multa a multa de 40% do FGTS. Eu queria te perguntar. Então, a multa dos 40% do FGTS. Isso. E o aviso prévio são verbas indenizatórias. Exatamente isso. E essas estariam a cargo do governo do Estado. Mas note, isso daí só ficará a cargo do pagamento, pelo governo do Estado, se judicialmente o Estado for obrigado a pagar. Então, pode ter certeza que a presunção lógica é que quem quiser receber isso, ou quem tiver que reclamar esses pagamentos, terá que ir para a justiça. Então, terá que buscar judicialmente o pagamento disso. Ou seja, ainda estará submetido à interpretação do juiz, que ficará responsável por esse processo. Necessariamente terá que passar pelo judiciário. E o judiciário nunca viveu uma situação desse tamanho, né? E a gente tem visto aí várias e várias liminares sendo deferidas, liminares sendo cassadas e novas ações sendo impetradas pelos sindicatos, por associações, por confederações, por grupos, né, que sejam organizados, que estejam buscando justamente os seus direitos. Você imagina, por exemplo, shopping centers estão fechados. E muitas vezes os shopping centers estão cobrando os seus aluguéis e os seus condomínios das lojas. E como é que a gente vai viver um negócio desse? Como é que as empresas vão pagar os seus condomínios e pagar os aluguéis se eles não estão faturando? Certo? Por outro lado, o shopping tem as suas obrigações também. E aí essa briga... né, o IPTU do shopping. Imagina o tamanho do IPTU de um shopping. Exatamente isso. Então, essas obrigações, elas continuam existindo. E aí é que a gente vai ter que viver um momento totalmente diferente. Eu ouvia justamente hoje uma live que foi organizada pela FEComércio, em que um juiz e justamente um colega diziam exatamente isso. Olha, vai ser necessário que as partes tenham a consciência que vão precisar negociar. Porque se isso daí for tudo judicializado, primeiro que o judiciário já não tem estrutura para poder suportar as condições as medidas judiciais que já existiam antes. Com a verdadeira avalanche que vai ter de medidas judiciais, o judiciário vai ficar sobrecarregado e terá que ser provocado em cada uma dessas situações. As dívidas vão continuar existindo, porque você imagina aí repercussões com nomes no Serasa, protestos, cobranças judiciais. Não será fácil, mas vai exigir de todos mesmo, certo? Esse caso que eu citei do IPTU, porque o IPTU não é uma verba indenizatória. No caso, o IPTU é um tributo municipal, né? Mas, cobrado como pelo você município. falou que está no tributo, no civil e no trabalhista, como é que funcionaria eu acionar, vamos dizer, um fato do príncipe por conta do IPTU? É possível? Vamos lá. A legislação municipal não tem previsão no que diz respeito à aplicação dos tributos municipais na ocorrência do fato do príncipe, certo? A legislação civil possui, certo, essa previsão, e ela terá que ser aplicada de forma análoga. A gente chama de aplicação por analogia, certo? Então, vai fazer com que realmente isso tenha que ir lá para dentro da justiça. O judiciário é que vai ter que decidir como fazer isso. Claro, se o município quiser, ele poderá fazer, a exemplo do que fez, por exemplo, o governo federal, que prorrogou o pagamento do FGTS. Né? O pagamento do FGTS de março, abril e maio foi prorrogado lá para frente, certo? Da mesma não refresca forma... muito, né? Porque a obrigação continua existindo. Sim. E a receita lá na frente vai ser uma, não duas. Sim. Na minha opinião, essa prorrogação fez com que, olha, eu vou jogar isso aqui lá para frente e lá na frente eu vejo como é que eu faço.
certo? Porque hoje é uma situação que ninguém tem condições de dizer exatamente como é que isso vai ser resolvido. Ninguém tem condições de saber exatamente como é que isso vai acabar, quando isso vai acabar, né? Então, toda essa situação torna praticamente impossível você dizer alguma coisa de como ser resolvido esse problema. Mas, por exemplo, na minha opinião também, o governo federal se antecipou no que diz respeito a essa obrigação e falou assim, olha, não pague agora, joga lá para frente, lá na frente a gente vê. O município deveria estar fazendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque pagamento de IPTU aconteceu. Vai acontecer agora no começo do mês, de novo. E como é que vai ser? Né? Como é que os contribuintes, aí, tanto faz pessoa física como pessoa jurídica, vão fazer para poder pagar isso? Se não teve faturamento, se não recebeu o salário, ou se a ajuda, o benefício emergencial também não saiu ainda. Né? E principalmente a empresa, o empresário, como é que vai pagar se não faturou? Sim. Né? Então, muito complicado. São muitas dúvidas ainda. Mas isso daí está mostrando exatamente que é uma situação totalmente nova e que a gente tem que estar preparado para realmente se adaptar a essas mudanças que vêm aí. A gente tem falado aqui de retransformação digital e a gente eu tenho sabe acompanhado. Assim, que existia, assim, muito tempo se falava que as varas do judiciário, tanto trabalhista, civil, tributário, tem muitos processos e que os juízes não conseguem julgar tudo da celeridade. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a justiça vem investindo pesado em tecnologia de informação, os processos hoje são todos eletrônicos. Isso. Você consegue fazer tudo pela internet, né? Isso. Modernizou bastante. Mas com essa paralisação e tudo que vai ocorrer disso, assim, o número de processos vai aumentar muito e está paralisado. Você acha que com a modernização vai ser possível dar celeridade a todas as demandas ou vai dar uma travada também? É natural que com a quantidade de processos que a gente estima venha a ter, haja uma sobrecarga. Mas com essa informatização, com a modernização, eu acredito que os sistemas digitais, os sistemas eletrônicos vão permitir que a coisa não seja tão ruim como seria se não o processo ainda fosse físico. Não é à toa que o Tribunal de Justiça do Ceará, o TRT também do Ceará e o TRT de vários estados já decidiram já a implementação das audiências também da mesma forma que a gente está fazendo aqui, ou seja, pelo meio eletrônico. Então, isso daí acontecer, não só haverá um ganho de tempo, mas haverá também um ganho financeiro, né? As despesas elas serão muito menores. Então, se isso acontecer, e efetivamente isso vai acontecer, a gente está vendo isso daí acontecer no dia a dia, né? As entrevistas, as lives, as nossas videoconferências, estão mostrando que essa é uma nova realidade e o judiciário com certeza vai implementar isso. Na verdade isso já existia projetos, planos pelos judiciários, né, para poder implementar as audiências virtuais. E agora, com a ocorrência da pandemia, isso daí se tornou uma necessidade. E isso será implementado. Não é à toa que as portarias já estão sendo já criadas pelos tribunais. Então, não tem jeito, é uma mudança. Para começar. Fernando, isso já está acontecendo. Certo? Já existem julgamentos virtuais sendo feitos nos tribunais de segunda instância. Então, os recursos, por exemplo, já estão sendo julgados eletronicamente, certo? Tudo por videoconferência. Nós vimos, com essa discussão a respeito da medida provisória, o Supremo Tribunal Federal fazendo isso. Na segunda instância, não tem mais que ouvir as partes, é isso? Exato. Você não tem a necessária participação. Isso. Então, por exemplo, eu tenho um caso de um processo que será julgado na próxima semana. Se eu quisesse participar, né, se eu quisesse a minha participação pessoal, eu teria a opção de fazer isso através de videoconferência.
certo? Os tribunais já estão implementando a participação das partes, dos seus advogados, em julgamentos de segunda instância. Na primeira instância, as audiências, principalmente da Justiça do Trabalho, já estão sendo preparadas para, a partir de maio, isso acontecer. As partes, obviamente, terão que ter os recursos necessários, principalmente equipamentos, internet, tudo, para poder fazer essas audiências, mas elas vão começar a acontecer já a partir do mês de maio, isso eu não tenho dúvidas. E eu, pessoalmente, acho que isso aí é um avanço monstruoso que tem que ser feito mesmo. É necessário que a gente implemente isso. Até porque esse momento vai exigir realmente que medidas novas sejam implementadas. Se a gente for viver a velha prática, a gente não vai para frente. Tá, só para eu entender um pouco melhor, acho que o Brasil inteiro, quando acompanhou aí a Lava Jato, o julgamento do ex-presidente Lula, ficou claro uma coisa, eu queria só entender. Na primeira instância, onde se apresentam as provas, se colhe os testemunhos, faz tudo aquilo. A segunda instância, obrigatoriamente, é sempre um colegiado, ou seja, não é um juiz, são 3, é mais ou menos isso? Necessariamente, a segunda instância, a gente costuma chamar de instância revisora. É a instância que vai ter a condição de rever a decisão da primeira instância. E elas são, essas revisões, né, essas decisões de segunda instância, elas são normalmente tomadas por um colegiado, certo? Então são turmas, são câmaras que são formadas por 3, 5, 7 desembargadores, certo? Dependendo dos tribunais, dependendo da justiça, certo? Então essa segunda instância ela terá a condição de ser feita, ela fará a revisão da decisão de primeira instância. Existem alguns tribunais, né? Ou confirmará, exatamente isso. Né? Ela será responsável por avaliar, analisar, em caso de uma apelação, de um recurso, se a sentença deve ser mantida, se ela deve ser reformada e como ela deve estar sendo, ou então, né, como eu disse, confirmada. Então, essa é uma situação que necessariamente acontece. E existem alguns tribunais que, em segunda instância, admitem decisões que a gente chama de decisões monocráticas, ou seja, decisões tomadas somente por um julgador. Mas essa decisão também é suscetível de recurso por um colegiado. Então, a prática normal é de que a primeira instância é um juiz singular, que a gente chama, né, um juiz só, que julga, e a segunda instância é um colegiado que revê. Tá. Assim, a medida provisória é uma medida editada pelo Poder Executivo. Isso. E ela entra como, vamos dizer, quase como um decreto, uma ordem, e depois de 30 dias, se eu não me engano, ela é julgada pelo Legislativo que faz as leis. É 30 dias? 60? Ela tem que ser votada. Ela tem que ser votada pelo Legislativo, né? E ela tem 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias ou 60 dias, dependendo da situação. Mas normalmente 30 mais 30, certo? E aí é justamente o papel, né, do Legislativo, para poder garantir que essa medida provisória, que, como você disse, ela funciona como um decreto, ou seja, o Poder Executivo tem condições de editar a medida provisória para aplicação imediata, ela tem que ser necessariamente revista e avaliada pelo Legislativo, que é, dentro do conceito da tripartição dos poderes, o responsável por criar leis. Né? Pronto. Aí, no caso da CLT, ela já previa redução de jornada em 25% e redução do salário em 25%. A medida provisória trouxe as opções de 25, 50 e 70. Eu não vi nenhum deputado, congressista do Legislativo indo contra isso, se manifestando. Ainda não foi votada, né, porque ela foi editada recentemente. Sim. Mas ela passou. Mas eu já vi até matéria aqui da Câmara Legislativa do Estado do Ceará, e também do Congresso Nacional, de que no salário deles e nos privilégios deles ninguém mexe. Ou seja, o trabalhador comum, os colaboradores aqui da Radar podem ter sua jornada reduzida e o seu salário reduzido.
que é até para manter as empresas. Eu entendo isso e é perfeito, a gente tomou essas medidas, tá? Mas no caso dos congressistas que já não trabalham tanto assim, já fazem tantas coisas assim que a gente fica abismado, e eles não vão dar nenhuma contrapartida, como é que isso fica? O que pode ser feito? Ou ninguém pode legislar, já que são eles que legislam? São eles que legislam, né? Então, bom, servidor público, vamos colocar um pouquinho mais de pimenta nisso, né? Servidores públicos já disseram, não aceitam, e o Supremo Tribunal Federal também já disse, que salário de servidor público é irredutível, não está suscetível de redução. Em outras palavras, o servidor público está com seu salário garantido, ok? Os membros do Legislativo, obviamente, que estão com a obrigação de garantir ou não a vigência da medida provisória 936, da 927, por exemplo, que certamente terão que ser votadas em breve, porque a gente está falando de uma medida provisória 936 que foi editada no dia 1º de abril. Então, vamos imaginar que até o final de maio ela deverá ser votada, certo? Então, a gente ainda tem cenas dos próximos capítulos para ver. Mas a gente não vê nenhum tipo de movimentação do Legislativo dizendo assim, olha, eu vou cortar na minha própria, não vou dizer nem na própria carne, porque afinal tem muita gordura até chegar na carne, mas eu vou cortar um pouquinho da minha gordura aqui e dar o exemplo. Não, o Legislativo não está preocupado com isso. Certo? Isso não pode causar uma comoção social, uma revolução, uma Fernando, revolta? Eu acho que isso daí deveria causar pelo menos uma indignação grande de todos os brasileiros, certo? Mas infelizmente o brasileiro melhorou muito no que diz respeito à sua capacidade de avaliar esse tipo de coisa, mas ainda está longe de ser como a Europa reagiria numa situação como essa, certo? Tanto é que na Europa, em outros países, a gente pode estar percebendo que o legislativo e o executivo estão falando assim, vamos reduzir jornada de trabalho e vamos reduzir salário também, certo? Isso aí o legislativo, o executivo, o judiciário, em outros países estão fazendo isso. Até porque em outros países a coisa funciona de forma totalmente diferente. Aqui no Brasil, nenhum dos três poderes se propôs a mexer no próprio salário para servir como exemplo. O governo federal propôs isso daí, o Paulo Guedes estava justamente propondo a redução de jornada com redução de salário para os servidores públicos, e o Supremo Tribunal Federal já mandou o recado, não, isso daí é intocável, isso não pode ser, usando e parafraseando o famoso e saudoso ministro Magri, isso é imexível, né? Então, exatamente. Então, nós não vemos um exemplo da parte da política, né? do lado da política, mostrando que faz parte do Brasil também. Eles vivem um mundo totalmente diferente. Ou seja, na hora de falar de isolamento social, de que tem que ficar em casa para prevenir, e que eu sou a favor, eles usam o exemplo da Europa, falar do resto do mundo para a Covid, para combater o governo federal. Sim. Mas na hora de fazer a sua contribuição pessoal, o exemplo dos outros países não serve para eles, é isso? Na verdade, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então é muito mais fácil, muito mais confortável dizer fiquem em casa, porque o meu salário eu estou garantindo, certo? Mas, e aí aplicar, justamente como você disse, medidas que são compatíveis com países da Europa, mas acabam se afastando da realidade do povo que eles representam, né? Bom, você falou a palavra certa. O povo que eles representam. Os funcionários públicos, no caso os políticos, né, do executivo e do legislativo, eles são representantes do povo, eleitos pelo povo para trabalharem para o povo. Então é como se eles fossem funcionários nossos, né? Eles são. Eles são funcionários nossos, pagos pelo nosso imposto. Exatamente. Os cargos eletivos, sim, né, são deputados, senadores,
presidente, governadores, prefeitos, vereadores, esses são eleitos e são mais do que qualquer um servidores públicos, certo? Mas como o próprio nome diz, aqueles que são concursados, que fizeram concurso público, também são servidores públicos. Eles estão trabalhando para o povo, certo? Então essa é a condição. São servidores públicos, com certeza. E os de cargo eletivo, mais do que nunca, são esses daí que tem que realmente tomar as providências, ou deveriam cuidar muito mais do povo, porque afinal eles têm contrato de trabalho por tempo determinado, né? Ou seja, mandato de 4 anos. O problema é que, infelizmente, quem os contrata, que é o povo, acaba não prestando atenção nisso quando vão lá assinar o contrato, ou seja, quando vão lá votar, né? Eles não tomam esse cuidado, não prestam atenção do que esses servidores públicos estão fazendo por eles. Muitas vezes nem lembram quem eles contrataram, né? Absolutamente não. A gente, e esses contratados acham que eles que são os patrões. Exatamente. Né? Isso faz com que a gente se lembre do famoso Justo Veríssimo, personagem do Chico Anísio, né? O povo que se dane, eu quero que o povo se lasque. Eu quero pensar, exatamente, o povo se exploda. Eu estou preocupado comigo. Né? Eu estou preocupado em 4 anos garantir o que eu vou ganhar. Eu não quero saber o que o povo vai fazer. Daqui 4 anos eu vou lá de novo, falo um monte de mentiras para eles, faço várias promessas e tento garantir mais 4 anos. Bom, aí agora eu vou trazer uma frase do nosso querido ex-presidente Lula. Ele falou assim, e tem vídeo para, se alguém duvidar que ele falou, eu consigo achar o vídeo. Ele disse mais ou menos assim, por mais corrupto e por mais mentiroso que seja, o político é o ser mais honesto que existe. Porque por mais que ele... Então, daqui a 4 anos ele tem que ir lá de novo na cara dura e pedir o voto para o povo. Ele teve a audácia de fazer essa declaração. Isso faz com que a gente perceba que para eles honestidade é um fator, é um conceito relativo, né? Principalmente para o ex-presidente Lula. Ele estar na condição que está e ainda por cima, se você for parar para prestar atenção, ainda tem muita gente que acha que ele efetivamente foi injustiçado. E aí eu não quero discutir política, mas é inegável que ele foi condenado, certo? 2 vezes. Primeiro, ele foi condenado em primeira instância e essa condenação foi mantida em segunda instância. Mais do que mantida, ela foi majorada, certo? Na segunda instância. Em que pese as discussões políticas, efetivamente ele foi condenado. Ele é um condenado, sim, né, pela prática de um crime. E mesmo assim o povo ainda acredita e gostaria, e tem uma grande parcela da população que votaria nele para ele voltar a ser presidente. Mesmo ele dizendo que o político, mesmo roubando, é honesto. Bom, é um conceito muito relativo de honestidade. Mas infelizmente... mas infelizmente eu tenho que citar mais uma frase. O povo tem o governante que merece. Né? É verdade. E aí o Léo Galdino está dizendo aqui, eles deveriam ser os primeiros a aderirem à redução. Não é época de egoísmo, e sim de pensar no todo. É isso mesmo. Eu concordo com o Léo, tranquilo. Eu só acho que eles também concordam, só que eles pensam no todo, no salário todo deles. Eles não pensam no todo, no Brasil todo. Eles só pensam, mais uma vez, ele relativiza o todo, tá entendendo? Eles são craques em relativizar os conceitos. Doutor, agora sim, a gente está quase chegando ao fim aqui da nossa live, temos mais uns 5 minutinhos. E eu queria saber, como é que você enxerga o momento pós-quarentena? E aí, em 2 visões. Quais serão as principais demandas das empresas que vão, dos seus clientes, das empresas, do mercado em geral, assim que tudo se normalizar? E se o setor que você atua, né, a advocacia, o direito, vai na necessidade de muitas consultas, muito atendimento, muitos processos, muitas medidas, muitas petições,
se vai dar um boom, vamos dizer, vai aumentar os empregos na área do direito. Não, é uma pergunta. Certo, né? mas é inegável a gente ter que admitir que a advocacia, né, ela vai realmente ser necessária, já está sendo necessária, e a partir de agora, quando isso daí, quando as atividades forem retomadas, elas efetivamente, as atividades, com qualquer tipo de atividade empresarial, vai precisar realmente de uma boa assessoria jurídica. Isso é inegável, né? E a gente costuma dizer que crise é um momento de oportunidades, então a gente tem que estar preparado para poder pular em cima desse cavalo que é a oportunidade, né? Então ela está passando na frente da gente. Então, eu tenho certeza que sim, a advocacia especificamente, ela vai realmente ser bastante necessária, né? Existe uma oferta muito grande de advogados no mercado já faz tempo, então, efetivamente, acho que agora essa demanda vai existir para esse grupo que está aí já no mercado. Mas, claro, efetivamente, vai depender de todo o preparo, da experiência dos profissionais. Isso é inegável. Mas os bons sempre tem espaço, para os melhores isso. sempre tem espaço. E, efetivamente, vai haver uma mudança de mentalidade de todo mundo, certo? De empresariado, de empregados, dos próprios advogados, de juízes. Porque a gente tem que ter a mente aberta para poder justamente entender esse momento e saber fazer com que ele aconteça, certo? As demandas maiores, por exemplo, na área empresarial, com certeza serão envolvendo as questões contratuais, né? Contratos de locação, os contratos com seus fornecedores, os contratos trabalhistas, os contratos de trabalho, né? É inegável também reconhecer que haverá um aumento considerável no número de recuperações judiciais e também o número de falências, certo? Isso daí crescerá. O João Carlos certeza. Falou que 58 lojistas do Shopping Iguatemi já fizeram as malas. Eu não sei se a notícia é real, assim, tão perfeita, mas foi dito aqui na nossa live. Eu não vou dizer, não posso dizer o número certo, mas eu sei que 3 clientes meus já fizeram as malas do Iguatemi. E eu tenho pelo menos mais 2 ou 3 que estão negociando a saída. Então eu não posso precisar que 58 estão fazendo isso, mas eu posso dizer que muitos estarão fazendo isso. E isso daí vai exigir muito, realmente, do empresariado, vai exigir de nós advogados, vai exigir dos empregados, mudança totalmente de conceito. O mundo que já começou a nascer é totalmente novo. Tá certo. Olha, deixa eu te falar, já acabou o nosso tempo, falta 30 segundinhos. Então, o pessoal da Hadash vai pegar as perguntas que fizeram e nós vamos repassar para você responder e nós vamos publicar no nosso feed. Terei o maior prazer, com certeza. E precisando, a gente vai recorrer ao senhor novamente, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Vamos marcar uma nova live e vamos discutir, porque a gente vai ter, com certeza, muita coisa diferente, nova, já na semana que vem, e pode ter certeza que em 2 semanas mais coisas novas. Obrigado. Obrigado a vocês.